Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Como o Edson falou, meu nome é Manuel. Eu sou da Casa Espírita Meimei, de São Bernardo do Campo. Mas eu falo hoje em nome da USE. A USE, como vocês sabem, é a União das Sociedades Espíritas aqui da nossa região ABC, pela qual eu faço parte, pela qual eu sou muito grato de aprender, de praticar e, principalmente, de compartilhar o que nós temos aprendido. Antes de mais nada, quero pedir as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero pedir também licença às equipes espirituais desta casa, para que com a nossa humilde tarefa possamos também contribuir com o bom andamento dos trabalhos desta noite. Bom, o título que nos traz aqui esta noite para esse nosso encontro é a arte da aceitação. E aqui já cabe uma reflexão. Será que é fácil aceitar? Será que nós estamos preparados para aceitar? Temos observado que não é tão simples aceitarmos. Aceitarmos, muitas vezes, o desencarne de um ente querido, mesmo sabendo que ele está se libertando dessa massa, desse peso que é o corpo físico. De aceitarmos uma doença grave que nos acomete o corpo. Muitas vezes temos dificuldade em aceitar estas situações. Uma enfermidade, uma deficiência. E por que será que isso acontece? E nós, em nossas reflexões, chegamos que nos falta compreensão, nos falta aquele detalhe que a doutrina espírita nos mostra. E é por isso que eu quero ser fiel ao meu método e dar voz às ideias e o pensamento de Allan Kardec, a essa doutrina consoladora que nos dá esperança. Então, quando nós conhecemos a doutrina espírita, concluímos que é através dela, através da voz, do pensamento, das ideias de Allan Kardec, que teremos mais compreensão sobre a nossa essência, sobre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Então nós nos dedicamos a estudar Allan Kardec, essa doutrina. E aqui nós queremos fazer um pequeno recorte, e expor essa situação do que Kardec nos traz através das suas obras. Vamos analisar também dois conceitos importantes que a doutrina espírita nos coloca. Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos, ele foi dividido em 4 partes. A primeira parte, das causas primeiras, ou das causas primárias, que Kardec fez um complemento dessa parte, do livro A Gênese. Então Kardec, nessa primeira parte, ele vai falar sobre Deus, sobre a criação, sobre os princípios vital, sobre o fluido vital, sobre os elementos fundamentais do universo, espírito e matéria. Já na segunda parte, Kardec vai falar sobre o mundo dos espíritos. E aí é a maior parte que ele aborda.
porque ele vai fazer um detalhamento completo da situação dos espíritos. Nós analisamos 6 situações onde nós podemos encontrar os espíritos. Vivendo no mundo espiritual e voltando para o mundo corporal. Do mundo corporal para o mundo espiritual. Vivendo no mundo espiritual. Vivendo no mundo corporal. Vivendo no mundo corporal e interagindo com o mundo espiritual. E vivendo no mundo espiritual e interagindo no mundo corporal. Então nós temos aí situações de reencarnação, desencarnação, o espírito na erraticidade, o espírito participando no mundo espiritual através dos sonhos, através da mediunidade, as interações que existem do espírito no mundo espiritual, comprometendo os seres no mundo corporal. Então Kardec faz um apanhado geral disso. E o que ele pretendia com essas duas primeiras partes? Estudar os espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Já na terceira parte, Kardec vai falar sobre as leis morais, as 10 leis morais. E o livro que complementa é o livro que acabou de ler, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz todo o detalhamento dos exemplos de Jesus, das parábolas, desses ensinamentos, das mensagens recebidas. E, na quarta parte, Kardec vai abordar das esperanças e consolações, que o livro correspondente é O Céu e o Inferno. Vai falar sobre a nossa vida futura. Que essa nossa vida futura, ela está em razão daquilo que nós somos na vida presente. Então, a felicidade ou a infelicidade do espírito está na razão do seu progresso moral. Na vida, tanto na vida espiritual como na vida corporal. E Kardec vai estudar nessa terceira e quarta parte, ele vai estudar essas relações morais, as consequências morais dos espíritos com o mundo corporal. Então aí nós já temos uma parte do que é o espiritismo. Os espíritos vivendo no mundo espiritual, se relacionando, vivendo no mundo corporal, se relacionando, participando das questões morais. Então aí nós temos os 5 livros básicos da doutrina espírita, os livros fundamentais. Mas Kardec também escreveu um pequeno livro chamado O que é o Espiritismo. É um livro para quem quer começar a entender de uma maneira geral o que é essa doutrina, fazendo um diálogo com um padre, com um cético, com um crítico. Depois ele faz algumas perguntas respondendo de uma maneira geral. Ele faz a definição, resumidamente também, do que é o Espiritismo, que é uma ciência que busca a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então Kardec, nesses livros, ele vai fazer toda essa parte de mostrar para nós o que nós somos. Porque para você aceitar, ou para você não aceitar aquilo, você precisa conhecer. Sem conhecimento, nós não temos base para aceitar. Ou muitas vezes negamos. Então a doutrina espírita vem com esse propósito de nos mostrar a nossa essência como natureza, como origem e como destino para onde nós iremos. E
Kardec também faz, na sua obra, a Revista Espírita, que poucos espíritos conhecem, que poucos espíritas estudam a Revista Espírita. E é a maior obra de Allan Kardec. São 12 livros. Então aqui nós temos um apanhado geral desses 18 livros da doutrina espírita, que vão nos dar a base para a nossa vida. Eu costumo dizer que esses livros são como uma casa. O livro dos Espíritos, o alicerce. A Gênese, o livro dos médiuns. O Evangelho, o céu e o inferno são as paredes. O que é o Espiritismo? Ele é o telhado, como nós falamos, dá uma visão geral do que é o Espiritismo. E a Revista Espírita é o acabamento, que vai mostrar todos os detalhes que esses livros têm. Kardec vai dizer que a Revista Espírita é uma tribuna, vai expor ali os fatos, as mensagens. Então são livros que nos dão base para que nós possamos aceitar a nossa essência como espíritos que somos. Quando eu comecei na minha vida escolar, a minha professora, ela me disse uma coisa que até hoje eu lembro. Manuel querido, você vai usar a sua vida toda aquilo que você tem na sua caixolinha para conhecer o mundo. Mas Kardec vai dizer, Manuel querido, você vai passar a sua vida toda usando o mundo para conhecer o que você tem aqui dentro. E é o que acontece conosco. Para conhecer a nossa essência, nós precisamos conhecer aquilo que tem no mundo. E é por isso que nós pegamos 2 conceitos da doutrina espírita para que a gente possa ter uma base em que situação nós nos encontramos no processo evolutivo. O primeiro deles, Kardec vai expor na questão de número 100 do Livro dos Espíritos. Vai nos falar sobre a revista, a escala espírita. E Kardec divide os espíritos em 3 grandes categorias: espíritos de primeira ordem, espíritos de segunda ordem e espíritos de terceira ordem. Os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. São espíritos que a predominância da matéria sobre o espírito. Esses espíritos têm propensão para o mal. Achei muito interessante quando nós analisamos propensão para o mal. Não está escrito que esses espíritos são maus, mas são propensos à oportunidade. São espíritos ainda ignorantes, no sentido de falta de conhecimento. São espíritos que trazem orgulho e egoísmo. E como vocês sabem, essas 2 imperfeições, esses vícios, essas paixões, orgulho e egoísmo, são radicais, ou seja, eles estão na raiz de toda a imperfeição. E o Cristo muitas vezes citou no Evangelho para nós combatermos esses 2 vícios. E esses espíritos, eles têm uma intuição do que é Deus. Não tem uma completa visão do que é Deus. E tem uma baixa compreensão. Já os espíritos de segunda ordem são os espíritos bons. São espíritos que já têm o desejo do bem. São espíritos que já conquistaram a sabedoria, a ciência, as artes.
Geralmente, esses espíritos, eles são nossos anjos guardiões, né? Nossos mentores, nossos anjos da guarda. E os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos perfeitos, que nós tivemos a grande felicidade de receber um espírito desse na Terra. Jesus. Jesus veio com essa missão de nos fazer enxergar a luz, de nos fazer enxergar que nós também um dia seremos espíritos puros e perfeitos. E por que nós abordamos esse conceito da doutrina espírita falando sobre a escala espírita? É para que a gente possa entender e nos colocarmos nela. Por que muitas vezes ainda temos dificuldades em aceitar as situações de nossas vidas? O outro conceito é sobre expiação, provas e missões. O conceito de expiação é um conceito de reparação das nossas existências passadas, dos erros que nós cometemos nas nossas existências passadas. Muitas vezes as expiações, nós mesmos que as escolhemos. E por que muitas vezes não aceitamos? Muitas vezes essas expiações também são impostas, mas os espíritos superiores sabem que essa imposição é para o nosso bem, é para a nossa evolução. Então não é um castigo, não é uma punição, e sim uma consequência natural. Aí nós temos o conceito de provas. Bom, o próprio nome já diz, estamos sendo provados. Se a nossa aceitação está sendo provada. E percebam que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova sempre é uma expiação. Porque a expiação, o que ela vai fazer? Cobrir o nosso passado. A partir do momento que nós viramos aquela página e começarmos a escrever novos capítulos, nos transformando intimamente, buscando as nossas virtudes, nós estamos apagando aquele passado de erros. E as provas, elas nos abrem perspectivas para a nossa vida futura. Então percebam que são coisas e conceitos totalmente diferentes. Assim como o conceito de missão. Todos nós estamos aqui na Terra com missão, mas de uma maneira geral. Nós pais, nós famílias, nós casa espírita, cada um de nós aqui temos uma missão. Mas esse conceito de missão que Kardec nos fala é sobre o conceito estrito. Jesus veio para a Terra, como nós falamos, em missão de corrigir o rumo da humanidade. Assim como Chico Xavier, um espírito iluminado, veio com a sua missão. Assim como Bezerra de Menezes e tantos outros que nós conhecemos. Então esses espíritos, eles encarnam em planetas de provas e expiações com o objetivo de missão, de dar uma alavancada na humanidade. E aí esse conceito nos mostra por que nós não estamos aceitando as diversas situações das nossas vidas. Se muitas vezes fomos nós que as escolhemos, se muitas vezes estamos sendo provados daquilo que nós já conquistamos.
E o espírito Lázaro, uma mensagem admirável do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, Lázaro vai nos dar conceitos de obediência e resignação. E uma frase que deixa muito bem marcado isso, que a obediência é o consentimento da razão. Porque quando nós não somos obedientes àquela voz ou àquela intuição, o que nos acontece? Caímos em erro. Tomamos estradas tortuosas. Agora, o consentimento do coração, ele vai dizer que é a resignação. É um sentimento verdadeiro. Esse coração, nesse sentido, de aceitarmos com o peito aberto. Verdadeiro. Agora, para sermos resignados, precisamos desenvolver a nossa paciência, a nossa coragem, a nossa fé, a nossa resignação. Mas é fácil falar aqui, né? Precisamos ser pacientes, precisamos ser resignados. É por isso que nós abordamos e fizemos esse panorama geral das obras de Kardec, para que a gente possa ter o conhecimento, para que a gente possa ter a compreensão, e isso vai aliviar muito a carga que nós levamos. Porque quando você compreende, você entende, você aceita. Quando não aceitamos, o espírito, ele vai se tornando amargo, rancoroso, triste, né? Muitas vezes entra numa depressão profunda. Nós sabemos que esses sentimentos negativos só impossibilitam o nosso progresso, só atrasa a nossa evolução. Então essa resignação proposta por Lázaro é a maior prova que nós podemos dar a Deus que nós somos capazes de superar tudo, as nossas aflições, as nossas dores físicas ou morais. Porque nós sabemos que em nossas vidas nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão para acontecer. E percebam bem que é naquele local onde mais dói, é onde nós mais precisamos de remédio. Claro, a ferida está aberta, né? Estamos sofrendo, então é ali que nós precisamos de mais remédio. É no sofrimento, nas aflições, são nessas questões que nós precisamos mais ser corrigidos. Porque naquilo que nós já aprendemos, naquilo que nós já estamos bem, muito obrigado. Mas precisamos ainda progredir. E quando assim nós aplicamos ou não aplicamos a resignação ou a obediência, o que acontece? Nós estamos desperdiçando a oportunidade de crescer, de evoluir. Mas não escaparemos disso. Haverá um momento em que nós seremos tocados e teremos que passar por isso. E por que não nessa encarnação? Então essas virtudes como obediência e resignação, elas nos elevam a alma. É como se fosse um impulso transformador.
E o que acontece com isso? Amplia a nossa capacidade de amar a Deus, de amar você e de amar o seu próximo. Amplia a nossa capacidade de seguir os caminhos traçados pelo Mestre Jesus. Amplia a nossa capacidade de difundir a nossa fé, a nossa coragem para todos aqueles que nos cercam. E quando nós agimos com obediência e resignação, as outras virtudes também vão se desenvolvendo, como é o caso da humildade. Percebam vocês que as virtudes, elas estão todas interligadas. Eu não vou só desenvolver uma delas. A partir do momento que nós começamos a desenvolver as nossas virtudes, todas elas começam também a se desenvolver. Como nós falamos, obediência e resignação nos levam à humildade. A humildade nos leva à paciência, à compaixão, à aceitação. Então, aceitar essa nossa realidade é um benefício para nós mesmos, para as nossas vidas, porque nos traz a paz espiritual, a lucidez mental. E isso faz a gente observar, perceber que nós estamos progredindo. É um ato de força interior, desenvolvendo sabedoria, humildade. E percebam que muitas vezes as coisas não estão sob o nosso controle. Nós não conseguimos mudar as pessoas. A única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos. Através dos nossos atos, através das nossas ações. Então, aceitar é expandir essa consciência e encontrar respostas, soluções, alívios. É o que vai nos levar à verdadeira fé em Deus. Porque no instante em que a gente aceita, a gente se entrega para tudo que a vida tem para nos oferecer. E o que a vida tem para nos oferecer? O que um instante de vida precisa ter para a gente ser feliz? Quer saber o que um instante de vida tem para a gente ser feliz? Pergunte-se se a sua vida está valendo a pena ser vivida. Porque a vida é boa quando a gente torce para ela não acabar. Mas perceba que muitas vezes nós estamos torcendo para a vida acabar mais rápido. Começamos o dia já pensando no final do dia. Começamos a segunda pensando no sábado e domingo. Começamos o mês pensando no final do mês. Começamos janeiro pensando nas férias de dezembro. Será que a gente não percebe que nós estamos torcendo para a vida acabar mais rápido? A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando a gente gostaria que o tempo não passasse. Porque a vida não acaba nunca. Somos eternos. Eu costumo dizer que as pessoas tristes, elas comemoram as tristezas. Porque elas têm medo de viver. E vivem torcendo para que a vida acabe rápido. E para essas pessoas, a vida acaba rápido. Mas para as pessoas felizes, estas se esforçam, lutam, buscam coragem, fé, esperança, resistem heroicamente à finitude de cada instante.
para esse nosso encontro. Que por um instante sequer eu tenha te surpreendido. Que por um instante sequer você tenha pensado em trazer uma pessoa querida aqui, nesta casa de luz, que amanhã completa 21 anos. Que por um instante sequer você não tenha percebido em assistir uma pequena aula de filosofia. Que por um instante sequer você não tenha pensado que isso pudesse durar um pouquinho mais. E se alguma dessas coisas aconteceram, é porque você foi feliz. Nem que seja por um segundo. Agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando a gente torce para ela não acabar. Tomara eu tenha dado causa à felicidade. A sua felicidade. E sou muito grato de estar aqui nesse momento, muito feliz, porque dar causa à felicidade de alguém, nem que seja por um instante qualquer, é a tarefa digna de um verdadeiro Filho de Deus. Tomara eu tenha alcançado. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus.